Olá, alunos, mais uma vez aqui, dando continuidade agora à nossa aula 12, né, do processo da segunda quinzena, né, de conteúdos de recuperação de áreas degradadas. Na aula passada a gente havia falado sobre a história, né, alguns conceitos básicos de áreas degradadas, né, o conceito de área degradada, ou seja, qualquer área que por algum motivo, né, geralmente ligado a atividades econômicas, que tenha levado à degradação, ao distúrbio, à queda da produtividade, à perda da fertilidade de um determinado ambiente, que esse ambiente não tem capacidade natural de se recuperar. Então a gente fala sobre recuperação de áreas degradadas nesse processo de tentar devolver as condições mais próximas do possível daquela área que já foi de alguma forma prejudicada, né? E geralmente são áreas de baixa resiliência, ou seja, áreas que têm baixa capacidade de retorno às condições naturais por meios próprios. Hoje a gente vai falar na aula 12 sobre processos naturais de transformação do meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente está em constante transformação. Se nós não estivéssemos aqui no planeta, ele estaria do mesmo jeito se transformando, se modificando em função de processos naturais. A gente vai ver um pouquinho disso, que também a gente já viu nas aulas da revisão anterior. Mas a gente, para seguir, né, a nossa linha, né, o nosso caminho, a gente vai seguir essa continuidade. Tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Então, quando a gente fala em processos naturais, né, os processos naturais de transformação do meio ambiente, a gente lembra de... vamos colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Processos naturais então processos naturais de transformação do ambiente. De transformação, de mudança ambiental. Basicamente, a gente começa falando sobre esses processos naturais quando a gente fala, por exemplo, na geomorfologia, né? A geomorfologia é a parte da geografia, a parte das geociências, responsável pelo estudo do relevo, né? Então, pelo estudo das transformações superficiais, das que ocorrem, né, no relevo, ou seja, dos agentes que a gente chama de modeladores, né, de modeladores do relevo. Esses modeladores do relevo, eles se dividem basicamente em dois grupos, né, que a gente chama de agentes internos. Então, esses modeladores internos são aqueles cuja fonte de energia é o núcleo terrestre através do manto e das suas ações na crosta. Então, esses agentes internos, eles vêm da parte interna para a superfície. Basicamente, nesses agentes internos, a gente tem a atividade vulcânica, então o vulcanismo, criando formas de relevo, o tectonismo, que tem a ver com o movimento das placas tectônicas, né, no seu processo de movimentação, e a ação dos terremotos, que estão ligados direta e indiretamente ao tectonismo, né? Na realidade, os dois, né? Tanto o vulcanismo quanto os terremotos, eles são resultantes do processo de movimentação das placas tectônicas. Além disso, a gente tem os que a gente chama modeladores externos. Esses modeladores externos, eles estão associados aos processos de transformação do relevo a partir de uma outra fonte de energia, que é o Sol, que vai
de forma direta, né, vai atuar na modificação externa, da modificação da modelação do relevo criado pelos agentes internos, de uma forma mais simplificada. Nesses agentes externos, o principal fator, né, modificador são os processos erosivos, é a erosão. E, basicamente, processos erosivos, a gente tem diversos tipos de erosão, né? A erosão provocada pela chuva, por exemplo, a gente chama de erosão pluvial. O próprio impacto, né, o splash das gotas de chuva no solo já provocam, iniciam os processos erosivos mais intensos, né? A erosão eólica, ou seja, a erosão provocada pela ação dos ventos, né? A erosão marinha, que ocorre nas regiões costeiras, pela ação do impacto das ondas no litoral, nas costas, né, sejam elas costas arenosas ou costas rochosas. A erosão por processos químicos, né? Então a gente chama de erosão química. E a erosão glacial, a erosão provocada pela ação do gelo. Né? De uma forma direta e indireta, todos os processos erosivos externos eles estão associados inicialmente a um processo chamado de intemperismo. O que a gente entende por intemperismo? O intemperismo é a ação, né? É a ação dos agentes, vamos dizer, dos agentes climáticos, né? Principalmente sobre a rocha, que acaba levando à decomposição da rocha, né? Esse intemperismo ele pode ser dividido, né, em 4 grupos básicos, né? Que a gente chama de intemperismo físico, que vamos dizer que é aquele responsável pela quebra, né, do mineral. Nesse intemperismo físico, a gente tem, por exemplo, a ação de contração e expansão provocada pela ação da temperatura. Então, a variação de temperatura é um fator importante no processo de fragmentação da rocha. Então, essa fragmentação por variação de temperatura é um dos fatores mais interessantes para a ação do intemperismo físico. A partir da ação do intemperismo físico, né, provocando a criação de fraturas, de fissuras na rocha, isso permite a ação do intemperismo químico. Então, vão ser diversas reações que vão ocorrer pela presença principalmente da água, né, que vão infiltrar nessas fissuras produzidas pela ação do intemperismo físico. Essas reações são as mais diversas possíveis, desde hidrólise, datação, oxidação. Então, todas as reações químicas que ocorrem nos minerais da rocha que produzem a sua decomposição e a sua transformação. Depois do intemperismo físico, a gente ainda tem o intemperismo biológico, né? O intemperismo biológico é aquele resultante da ação de plantas, de seres vivos, né? Então você tem os seres vivos atuando como agentes transformadores do solo. Tá? Então o intemperismo é o principal fator responsável pela formação dos solos. O biológico, por exemplo, a ação de micro-organismos, da mesofauna, minhoca, né, da microfauna, micro-organismos, a ação das raízes das plantas que vão, né, de uma forma, né, bem visível em alguns lugares, as raízes vão entrando pelas fissuras das rochas em busca dos nutrientes que ela precisa, e isso vai provocando, né, processos não só químicos e físicos. O biológico ele vai agir tanto fisicamente, quebrando, como quimicamente na liberação de determinados ácidos, né, que vão produzir o intemperismo químico. Tá? Então, nesse processo, quando a gente fala em questão de distúrbios, né, os distúrbios eles ocorrem naturalmente no planeta, né, ou seja, as transformações, né, elas ocorrem de maneira natural, né. A gente não pode achar que, né, o homem vai ser responsável por tudo isso, mas o homem acaba
né, de uma forma indireta, prejudicando na medida em que ele interfere nesses processos naturais. Tá? Então, voltando à nossa apresentação, né? Então a gente observou aí que, de uma forma, né, bem explícita, que a natureza ela atua nos processos de transformação, né? O que o homem faz é amplificar esses fatores de forma negativa, na medida em que esses processos vão ter algum impacto na capacidade produtiva dos solos, por exemplo. Tá? Na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo, falando ainda sobre manejo de áreas degradadas. Beleza? Até a próxima aula.